Senhor presidente, senhores deputados, quero aqui agradecer ao líder da oposição, o deputado Elton Welter, pelo horário cedido, deputado Elton. Porque, como eu falei no início, na verdade nós pretendíamos aqui conversar a respeito de uma matéria que sai hoje na Gazeta do Povo e que fala da redução da maioridade penal. Obviamente não foi possível, até pelo tempo, mas com a concordância do nosso líder, eu passo a usar o horário da oposição, senhor presidente, porque a matéria que traz hoje a Gazeta do Povo, ela faz algumas referências à maioridade penal que me parecem extremamente interessantes. Eu falava hoje na CCJ com o pastor Prazic, inclusive, porque na Comissão de Direitos Humanos já fizemos esse debate. Alguns dos senhores e das senhoras talvez tenham tido acesso, tenham tido oportunidade de ver essa matéria de hoje, mas a matéria diz: 1 em cada 10 homicídios em Curitiba é cometido por adolescente. E faz todo um arrazoado de qual é o percentual de jovens que cometem homicídios. Qual é a quantidade de jovens que cometem crimes e que, mostrado esse percentual, vai na contramão da defesa da redução da maioridade penal. Hoje no Brasil nós temos uma taxa de 25,2 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil é o 16º país mais violento do mundo, segundo a ONU. Os adolescentes, entretanto, não são os principais responsáveis por esse quadro. De 2012, deputado Pex, até 2014, 136 homicídios e latrocínios foram imputados a menores de 18 anos em Curitiba. 8,7% do total de casos na cidade. Em todo o país, e aí vejo o contrassenso, deputado Rasca, daqueles que defendem a redução da maioridade penal, até porque esse é um tema que agrada bastante do ponto de vista político, porque ele tem um apelo. E é natural que tenha um apelo. É um apelo emocional. É muito fácil você dizer que tem que colocar quem tem entre 16 e 18 anos na cadeia, porque os que têm mais de 18 usam, entre aspas, as pessoas de 16 e 18 anos para cometerem crimes, esquecendo-se que, se de fato isso acontecer, os que têm menos de 16 também serão usados. Então não resolvemos o problema por aí. Pelo menos esse é o entendimento que temos. Em todo o país, o percentual de pessoas com menos de 18 e mais de 16 anos que cometem crimes é de 3%, dados de 2012. 3%. 97% dos crimes cometidos são cometidos por maiores de 18 anos. E aí fica a pergunta: por que então faz-se todo o movimento para a redução da maioridade penal? Porque é um tema que ele é agradável aos olhos daqueles que pensam apenas em reduzir a maioridade penal como sendo a solução para os problemas de segurança pública. Que acham que basta encarcerar pessoas entre 16 e 18 anos que estaremos resolvendo todos os problemas. Resolvemos o problema da violência, resolvemos o problema do tráfico, resolvemos o problema da prostituição. Eu já tive a oportunidade aqui, deputado Pérez, de fazer um alerta que reduzir a maioridade penal significa colocar pessoas com 16 anos em condições equiparadas aos que têm 18. E aí, obviamente, que numa situação absolutamente caricata, porque não seria possível, era como se nós pudéssemos ter policiais com 17 anos, ou militares com 16 anos, coisas que nós sabemos não ser possível, mas reduzir a maioridade penal implica em termos uma situação que nos causa, sem dúvida nenhuma, perguntas a esse respeito. É esse tipo de sociedade, Vossa Excelência, deputado Pérez, que trabalha a cultura da paz, esse tipo de sociedade que nós queremos? E aí me chama a atenção, porque vejam os senhores, nós temos duas posições aqui bastante antagônicas, que diz: a política referente ao tratamento penal dos crimes cometidos por adolescentes não deu resultado e tem provocado aumento acentuado da criminalidade. Por isso defendo a redução da maioridade penal para os maiores de 16 anos. Argumenta o procurador do Ministério Público e secretário Cid Vasques. Por outro lado, também procurador da Justiça Olímpio de Sá Sotomayor questiona os argumentos no próprio Ministério Público, dizendo: a sociedade tem duas opções: resgatar o jovem ou entregá-lo definitivamente à criminalidade ao encarcerá-lo em penitenciárias. A adolescência é a fase de formação para os nossos filhos, mas para os dos outros, principalmente aqueles de famílias menos favorecidas,
a infração torna-se uma questão de má índole. Isto, senhores e senhoras deputados, talvez seja um dos temas que mais se debata na eleição presente. A campanha eleitoral, onde um dos candidatos, o candidato Aécio, defende a redução da maioridade penal dentro da emenda proposta pelo seu vice, o senador Aloysio Nunes. E a proposta das duas candidatas, Marina e Dilma, que não resolve-se o problema da violência, aumentando o nível de violência, principalmente contra os nossos jovens. Eu acho que é um debate que tem que ser feito sem passionalismo. Sem passionalismo. E estes números me mostram algumas situações que eu gostaria de discutir com os senhores. Apoio. Foi feito um estudo, deputada Luciana, sobre o apoio que tem as famílias dos menores de 18 e maiores de 16 anos que ficam encarcerados e que saem dessas cadeias ou centros de socioeducação. O adolescente sai e não há um processo de reinserção social, isso dito pela própria Secretaria da Família. Nem mesmo a escola acolhe esse jovem. A matrícula é feita por determinação judicial, mas não há acompanhamento de frequência. Diz Lúcio Sérgio Ferracin, que atuou 7 anos no Centro São Francisco e hoje está na Vila da Cidadania, projeta a Secretaria Estadual de Educação. Além disso, ao peso do estereótipo, é uma hipocrisia, porque da perspectiva legal, o menor sai da medida isento de qualquer pecado. Mas para a sociedade está marcado a ferro e fogo. Não há acompanhamento, mas claramente o menino desvinculado deveria ser assistido por assistente social ou psicólogo. A família necessita atendimento também, pois são lares desestruturados e violentos. Observa Elivaldo Couto Souza, que trilhou o mesmo caminho de Ferracin. Até mesmo a diretoria do Cense, Joana Richa, única unidade de atendimento feminina do Estado, Célia Figueiredo Faisano, diretora do Cense Joana Richa, confirma a falta de acompanhamento posterior. Nosso esforço é no sentido que aqui não é o mundo delas, e sim lá fora. Nós conseguimos acompanhar uma ou outra menina por vias informais. Algumas telefonam. De outra forma, sabemos pela igreja. Explica a Célia. Contraponto. Secretaria diz que a reincidência diminuiu nos últimos anos. A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Paraná informou que em 2011 o número de reincidentes no ato infracional caiu de 29 para 22 em 2013. E aqui os dados da violência infanto-juvenil no Brasil todo. No Paraná, de 3.464 crimes cometidos, autoria geral de homicídios, geral de adolescentes, 155. Cai por terra, 4%. Cai por terra o argumento, o deputado Ney Prevô, Vossa Excelência, que é ligado a igrejas aqui no Paraná, que fez uma campanha junto a igrejas, sabe que cai por terra o argumento de reduzir a maioridade penal, simplesmente achando que com isso vamos reduzir o problema da violência. 4% no Paraná dos crimes cometidos são cometidos por menor de 18 anos. 4%. Aqueles que acompanham, Vossa Excelência acompanha, sabem que ao reduzirmos para 16, irão os traficantes deixar de procurar pessoas de 15 anos porque não têm 16 anos? Não. Irão procurar os de 15 anos, de 14. É uma hipocrisia. É uma afirmação feita por aqueles que não vivenciam as periferias das grandes cidades. Eu pergunto, aqueles que frequentam o Batel, o Jardim Social, aqueles que frequentam os setores da sociedade que são mais privilegiados, não encontram meninos entre 16 e 18 anos bebendo nas ruas, mas sendo não acolhidos pela polícia, mas recolhidos muitas vezes pelos próprios pais, porque têm uma condição econômica diferente? Se alguém acha que isso não é verdade, basta ir uma sexta-feira, não é verdade, deputado Ney Prevô? Vai uma sexta-feira no Batel, vai uma sexta-feira no Jardim Social, vai uma sexta-feira na Praça da Espanha e vê o que está acontecendo lá. Para esses, não tem problema. Então o que eu estou dizendo é que nós precisamos encontrar no próximo período, seja quem for o presidente, um meio que estas pessoas possam ter, antes de chegarem a cometer atos infracionais, que tenham estrutura suficiente do Estado para acolhê-las. Enquanto nós não conseguimos ter creches suficientes, e não temos em Curitiba, não temos no Paraná, não temos em São Paulo, não temos em lugar nenhum do Brasil. Enquanto nós não conseguimos ter horário integral para as escolas, e não temos, enquanto não conseguimos ter condições para que as famílias possam receber essas crianças condignamente, apenas os filhos dos outros é que serão presos, serão mortos, serão punidos, porque os nossos filhos serão albergados. Sou contra a redução da maioridade penal, assinei o documento na Universidade Católica contrário à redução,
não resolve reduzir a maioridade penal, apenas melhora o discurso político para um setor da sociedade que é agredido. Já fui roubado por menores de 18 anos, nem por isso acho que nós possamos criminalizá-los, e acho que a sociedade tem que deixar de ser hipócrita, porque para os nossos filhos, dirigir com menos de 18 anos muitas vezes é apenas uma brincadeira. Para o filho do pobre é um ato infracional. Para os nossos filhos, para os filhos daqueles que têm um poder econômico melhor, beber ou tomar um porre, entre aspas, com mais de 16 anos, ou às vezes até menos, é apenas um descuido. Para os pobres é crime. Por isso, novamente, sou contra a redução da maioridade penal, porque nós devemos deixar de ser hipócrita e proteger aqueles que devem ser protegidos pelo Estado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.